Vamos lá, vamos lá. Fala, galera. Tamo de volta aí. Eu não sei que parte que é essa de novo, mas é isso aí. Chegava até aqui, o negócio tá andando. Muito obrigado aí pela sua companhia. Parece que o vídeo tá acabando. Mas não é isso não, vamos lá. Vamos seguir aqui com o projeto aqui então, ó. A gente já fez o painel esquerdo do Spotify. Perfeito. Deixa eu só tirar eu dali. Vamos lá. A gente já fez aqui o painel esquerdo do Spotify. Lembrando que não esqueça aí de deixar seu like, comentar no vídeo aí, ajuda pra caraca, compartilhar e marcando o seu progresso aí. A gente vai acompanhando junto, precisar de ajuda, dá um salve. Demorou? Então aqui a gente fez essa parte aqui, né, que a gente já pegou as próprias playlists do usuário, que eu vou até dar um F5 aqui que ele vai dar um erro. Perfeito? Abrir meu Spotify, tá rodando da minha máquina mesmo. Isso aqui todo mundo já tá cansado de ver. E aqui vamos nós, ó, artistas, pesquisar, home, tá tudo player ainda, mas a gente tá fazendo um progresso aqui. Eu lembro que a última coisa que a gente falou foi sobre a scroll bar aqui, nessa parte aqui do projeto. Mas o que a gente vai fazer hoje? Vamos lá. A gente vai colocar esse carinha aqui embaixo, aqui, ó, vai colocar a gente aqui embaixo para poder sair da aplicação quando quiser. Demorou? Simples do simples, vamos seguir junto aqui então. Vamos lá. Opa! Visual Studio Code. Aqui é o painel esquerdo, que foi a última coisa que a gente trabalhou, né? Beleza? Agora vamos dar um pulo lá de novo no nosso painel esquerdo, é isso mesmo. Então aqui no painel esquerdo, component, você vê que eu já deixei até a classe usuário info aqui para a gente conseguir trabalhar ela, né? Então, deixa eu ver aqui se vai entrar alguma coisa nessa classe aqui, a gente já deixa ela prontinha para a gente. Beleza, então, vamos lá. Eu vou escrever ela aqui porque provavelmente isso aqui é a classe de cima. Olha só, isso aqui é a classe menus, aqui é o host. Então aqui a gente vai colocar a classe usuário info. E vamos fazer o seguinte, ó, o FlexGrow da classe vai ser 0. Por que 0 FlexGrow? Igual eu expliquei, quando a gente coloca o FlexGrow como 0, ela vai entender a altura da classe como a altura normal. Então vamos supor, eu tenho dois componentes, o de cima e o de baixo. E a minha div tem um height de 100%. Então eu estou acompanhando 100% do parent ali, que é o meu pai. O componente de baixo, que vai ser o nosso usuário info, eu vou colocar o FlexGrow dele 0. Então ele vai respeitar a altura que eu defini no componente. E o componente de cima, que seria toda essa parte aqui, ó. Então vamos vir aqui, ó. Ó, FlexGrow 0 vai ser só esse cara aqui de baixo, uma div para contemplar esse cara aqui. E tudo aqui em cima vai ser FlexGrow 1, porque aí esse cara vai ficar fixo aqui embaixo. E esse cara aqui ele vai preencher todo o espaço que a gente precisar aí. Demorou? Então eu vou deixar aqui o FlexGrow 0 aqui. Display block, para ele se comportar como uma div mesmo. Bottom 0, tá bom, gente? Eu estou usando bottom aqui porque o bottom 0 ele vai pegar o item e colocar bem embaixo da div py mesmo, entendeu? Como a div py é o nosso painel esquerdo e o painel esquerdo ele tem um min height de 100 VH, então ele está ocupando a tela inteira. 100 VH é 100 VH. Como a minha resolução é 1920 por 1080, o 1080 é o meu 100 VH. Então 100 VH está representando 1080. Lembrando que se eu pôr 100% aqui não funciona, a não ser que o meu pai tenha 1080 pixels. O 100% é sempre em relação ao parent, beleza? Então 100 VH aqui seria uma medida como se fosse fixa. Imagina uma medida em pixels, seria a mesma coisa de eu pôr 1080 pixels aqui. Então como esse cara, que é o pai, ele tem um min height de 100 VH, meu mouse acabou a bateria. Deixa eu tirar a bateria aqui de um e colocar para carregar do outro. Acontece. Todo mundo é humano. Aí, fechou. Tamo junto. Então, colocando o bottom aqui, eu tô colocando a div usuário info embaixo. Bottom é embaixo, beleza? Bottom, na verdade, né? Beleza, então, vamos lá. Align self, eu vou colocar flex end. Por que align self? Porque esse componente aqui, ó, ele é um display flex, entendeu? Tudo aqui é um display flex. Então, o componente painel esquerdo inteiro é um display flex. Ele sendo um display flex, eu estou fazendo o seguinte. Eu tenho essa div de cima e essa div de baixo. Quando eu coloco display flex, então ele vai colocar um do lado do outro. Flex direction eu coloco column para ele colocar um embaixo do outro, igual a gente quer mesmo. E quando eu coloco align self nesse cara aqui, eu estou colocando flex end porque ele tem que ser o último.
Lembrando que eu posso pôr justify content flexense, que aí ele começa do fim da div, né? Ou seja, como é column, ele começaria de baixo. O align self eu quero, ó, nesse item específico, eu quero que ele fique embaixo de todos, que ele fique o último, beleza? Então, essa é a ideia do align self. Voltar aqui e continuar fazendo o rolê. Qual que é o height da nossa div? E aqui o height a gente vai fazer essa parada aqui, ó. Vamos gerar uma variável que vai se chamar height footer user. Deixa eu ver aqui qual que é o tamanho do height que eu coloquei. 70 pixels, que vai ser a altura desse cara. Então, o height desse aqui vai ser esse valor. Já que a gente vai entender por que a gente está colocando tudo que é altura nessa parada aqui em variáveis, beleza? Perfeito. E deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. E óbvio, width de 100%. Tá, eu vou colocar um background color red aqui para a gente saber o que a gente está mexendo. Salvei. E aqui tá, ó, a gente tem uma div aqui embaixo, beleza? Essa div não é fixa, tá, gente? Ela realmente faz parte dessa div py aqui. Que também não é fixa, porque quando algo é fixo, ele ocupa um eixo Z, ou seja, ele fica em cima das outras coisas. Se a gente colocasse essa div vermelha aqui como fixo, o que ia acabar acontecendo? Essas playlists estariam aparecendo atrás da div fixa. Ó, nota que aqui, ó, a gente já fez o que a gente gostaria. O scroll aqui ele está acontecendo somente na área da playlist, que é o que a gente quer, beleza? Só que, o que acontece? Olha só, o meu monitor é um monitor muito grande, beleza? Vamos supor que você vai ver isso aqui num outro monitor. Olha só, tá funcionando, tá tudo legal, só que o scroll, ele tá só naquela parte ali. Tanto que aqui ele nem tá scrollando mais. Deixa eu voltar aqui no rolê. Eu vou vir aqui e vou multiplicar o nosso número de playlist por, sei lá, 3, beleza? Tô salvando aqui, vai ficar meio desalinhado, mas não tem problema. Olha só. Nota que ele ficou um espaço aqui no lugar errado, entendeu? Ele não está no lugar certo. Então, como que eu vou fazer aqui para resolver isso aqui? Eu não quero deixar aqui o height... Opa, agora eu exagerei total, né? 80, 90, 100... Vou deixar como 110 aqui, tá bom. Notem que o height dessa playlist aqui, que seria em playlist scroll, vamos lá, menus, opções, playlist scroll. O height aqui, ó, que é o max height, que é o responsável, max height e overflow y, né? O eixo y é aqui, ele é o responsável por gerar para a gente a scroll bar. Nota que ele está 50 VH aqui e ele está fixo, esse max height aqui. Então, o que seria interessante a gente fazer? O que eu trabalhei aqui antes aqui para a gente conseguir fazer? Vamos lá. Eu criei uma variável que seria o Spotify logo, que é só esse cara aqui em cima. Menu de opções, que seria esses 3 caras aqui. Espaço entre menus, que seria esses caras aqui, tá? Que seria uma borda de segurança, eu diria isso, né? O espaço entre esses caras, uma borda de segurança. E agora o user, que seria esse cara aqui embaixo. O que eu vou fazer? Para mim não deixar o playlist fixo, eu vou fazer um cálculo usando CSS dizendo, ó, o tamanho da playlist seria 100%, ou seja, tudo isso aqui, menos o tamanho do footer, menos o tamanho daqui e menos o tamanho daqui e também menos o tamanho da margem de segurança. Beleza? Isso vai fazer com que fique uma experiência melhor para o usuário no final das contas. Então, eu vou criar uma variável aqui que vai se chamar desconsiderar. Desconsiderar o h de height, tá? E eu vou colocar um cálculo aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero Spotify logo, mais o menu, cadê o dólar? H, menu opções, mais o footer também, né? Eu quero desconsiderar o footer. Beleza? E deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Menu opções, Spotify logo e o footer, beleza? Tá. O espaço entre menus aqui eu coloquei 10 pixels, perfeito. Então, o desconsiderar aqui, ó, vocês podem ver que está tudo em pixel, tudo bem? Eu não tenho que fazer uma conversão de unidade de medida. Isso o próprio CSS faz pra gente, olha que interessante. Então agora a gente vai usar essa expressão desconsiderar aqui, ó. Lembrando que quando você cria uma variável em SAS, você coloca o que você quiser na frente. Tudo que é valor, essas fitas aqui, ó, você consegue colocar no SAS. Por isso que eu coloquei esse calc aqui, beleza? Então vamos lá então. Eu vou pegar esse desconsiderar aqui agora e vou lá na minha playlist scroll
Então, o meu height aqui agora não vai ser 50 VH fixo. Eu vou fazer um cálculo aqui e vou colocar o seguinte, eu vou pôr 95 VH, porque eu quero uma margem de segurança, tá? Para ele não ficar sufocando um componente colado no outro. Então eu vou pôr 95 VH menos o height que a gente calculou lá em cima, que seria o de desconsideração. Então, basicamente, ó, vou salvar aqui agora, e ele já veio até aqui embaixo, aqui, ó, e o scroll está acontecendo exatamente aqui embaixo. Tá, o que está acontecendo então? Eu tenho um height do vermelho, eu tenho um height dessa área aqui, que são 3 itens, e eu tenho um height aqui da logo do Spotify. Eu estou falando o seguinte, 95 VH, que seria, vamos dizer assim, 95% do tamanho da tela, mas não é por cento, mas aqui acaba sendo por cento porque o meu componente ocupa 100% do tamanho da tela. Então lá, 95 do tamanho da tela, menos a altura desses caras tudo aqui. Então o que isso vai ser interessante? Olha só, eu vou diminuir isso aqui para 100, eu vou diminuir para 90, para 80, para 75, 67. E olha que sempre a playlist está ficando até aqui embaixo. Ó. A gente está usando uma margem mais interessante agora. Ó. Ficou um negócio maneiro, maneiro, maneiro. Perfeito? Então aqui agora a gente já arrumou o scroll da playlist. Agora a gente vai colocar o ícone nosso aqui embaixo. Aqui, ó. Tem o Christian William aqui, que no caso vai ser seu nomezinho. Vamos voltar aqui no Angular e demorou. Tá, esse ícone ele vai ficar aqui dentro. Aqui, ó. Então deixa eu antes. Se você quiser até deixar esses caras multiplicado, copiado, colado aqui por 3, você pode fazer. Não aconselho, vai ficar uma experiência meio cabulosa. Então eu vou fechar isso aqui. Se você tiver bastante aí e quiser testar, ou se você tiver pouca playlist e quiser testar, a ideia que eu dou é pegar esse cara aqui, copiar e colar ele várias vezes aí. É só uma fim de teste mesmo, então não tem problema. Dentro de usuário info aqui, que seria o nosso retângulo vermelho, vai ser aonde a gente vai colocar o nosso controle de rodapé de usuário, beleza? Então vamos vir aqui, ó, nos components e vamos criar o rodapé do usuário. Novo, opa, não é pasta. Generate a component, beleza? Rodapé, usuário, pure, não, errei de novo, vou dar em nova pasta de... Oh, meu Deus do céu. Então que a cabeça não vai. Rodapé, usuário, default component, add more options. Vamos lá, o que eu não quero? Eu não vou definir módulo. Skip import, porque senão ele vai importar no app module principal e não é lá que a gente quer. Selector, não, vou deixar isso aqui. Testes a gente não precisa. E let's go, dá ok. True, true e confirma. Tá, agora a gente tem aqui o rodapé do usuário. Tá, para poder usar o rodapé do usuário, ele vai ter que ser adicionado dentro de um módulo. Como a gente está carregando tudo dentro do módulo de player, eu vou entrar no Pages, Player Module, e aqui a gente vai adicionar o rodapé do usuário, no Declarations. Então, rodapé, usuário, component, perfeito? Topzera. Tá assim, então, ó, rodapé do usuário. Vou vir aqui no meu painel esquerdo e aqui dentro, app, rodapé de usuário, e vou salvar. Vamos ver se ele apareceu alguma coisa aqui. Rodapé usuário works, perfeito, cara. O que a gente vai ter que fazer? Dentro do rodapé de usuário, então, basicamente, a gente vai ter que pegar os dados do usuário, colocar a fotinha dele aqui, o título aqui e um botãozinho de sair, cara. Save, né? Então, eu estou dentro de rodapé usuário. Vou vir aqui agora para o nosso HTML. Então, aqui é o HTML do rodapé de usuário. Deixa eu fazer um teste. Deixa o sub. Subscreve aí, meu parça. Tamo junto. Fechou? O Studio Code hora funciona comigo, hora não funciona, cara. Parece que ele não gosta muito de mim. Então vamos lá, então. Eu vou colocar uma div aqui. Tá bom, gente? Flex. E aí ele vai ter o seguinte. Vamos analisar aqui. É uma imagem, um texto e um ícone. Beleza? Então, bora. Primeira coisa, uma imagem. Lembrando que a imagem, o source da imagem vai ser dinâmico, né? Como ele vai ser dinâmico e vai pegar do TypeScript, ele não pode ser assim. Isso aqui não aceita dinâmico. Você tem que colocar a criança entre colchetes aqui. E já que... bugou, cara. Eu adoro quando acontece isso.
e já que a gente pega esse source aqui de algum lugar, beleza? A gente vai ter um span. Vou colocar meu nome por enquanto, já que a gente muda para pegar de forma estática. E o ícone, que é o FA icon aqui. E o ícone ele exige que a gente passe o icon aqui, que vai ficar vazio por enquanto, perfeito? Aqui ele vai rodar, provavelmente ele deve dar um erro, alguma coisa. Beleza, não tem imagem, não tem ícone. É isso mesmo que ia acabar acontecendo. Vamos lá? Primeira coisa que a gente vai fazer então, a gente vai pegar os dados desse cara, fechou? Eu vou pegar o ícone de sair aqui, vou declarar o ícone de sair, então sair ícone é igual ao FA sign out, beleza? Esse cara veio lá do Font Awesome, que a gente já importou no projeto. Então agora está aqui o meu ícone de sair. Deixa eu vir aqui e setar ele aqui agora. Sair ícone, salvei. Ah lá, já tem um íconezinho de sair ali, beleza. Perfeito. Agora os dados do usuário, eu vou colocar aqui. O usuário, ele é do tipo usuário, né? E ele vai inicializar com null, perfeito? Não tem problema ele inicializar com null, porque o usuário já foi pré-carregado antes de abrir isso aqui. Então eu coloquei a inicialização com null aqui, mas não vai ser um erro não. Tá, onde que está os dados do usuário? Está lá no Spotify Service. Então, private, Spotify Service. Ó, coisa interessante de falar. Lembra que no começo do tutorial da aula, não dessa aula, né? Do começo de todo o processo de desenvolvimento, eu disse que toda service, ela por padrão, ela é singleton. O que é singleton? Mesma instância para todos os componentes. Isso é singleton, beleza? Então, por isso ser singleton, como eu já setei o usuário dentro do Spotify Service, aqui é só pegar os dados do Spotify Service. Então, eu vou vir aqui, ó, this.usuário é igual a this.spotifyservice.usuário. Assim eu pego os dados do usuário, beleza? Então, vamos lá? Vamos ver se deu. Aqui, a imagem, então, ela vai vir da onde? Usuário.imagem URL. Isso está vindo basicamente dentro da service, né? A gente pegou o dado da service, setou para dentro desse componente, está pegando os dados desse componente. E o span aqui que a gente precisa consumir, colocar em bigode duplo aqui, double mustache, ou duas chaves, usuário.nome, seria o nomezinho nosso. Salvei. Vamos ver o que acontece? Pô, apareceu ali, cara, ó. Apareceu ali. Apareceu até a mina do fundo lá, ó. Mas a imagem está ocupando tudo isso aqui, cara. Então vamos trabalhar no CSS do rolê aí, cara. Demorou? Opa, deixa eu ver se eu caguei o pau ali. Não, beleza. Então agora a gente vai trabalhar no CSS dele. O CSS não vai ser muito difícil. A gente vai começar importando as variáveis, porque a gente vai precisar usar elas, beleza? Eu vou buscar a div aqui, ó. Por que a div, tá, gente? Aqui às vezes você deve estar pensando, pô, por que você não lançou o host lá? Porque eu quis de usar flex aqui. Nada impede também, se você quiser deixar host, usar host e aplicar no host o display flex. Aí você vê o que é mais interessante. Eu só gostaria de mostrar os dois jeitos. Então eu estou na div principal aqui. Eu vou colocar que ela tem um padding de... Quer ver? Antes de tudo, dentro da div, gente, ó, vamos lá de novo. Dentro da div a gente tem a imagem. Então eu vou começar a trabalhar nessa imagem aqui, ó. O flex grow da imagem é 0. Por que 0? Porque aqui, ó, a gente consegue notar que é uma imagem, do lado um título, do lado essa paradinha aqui. Então eu quero que a imagem, onde eu colocar ela, ela fique. Eu não quero que ela cresça de acordo com o tamanho do espaço. Então eu coloco flex grow 0 para o flex não mexer no tamanho dela. Então vai ser flex grow 0 a imagem, flex grow 0 aqui, e o meio vai ser o tamanho que for, sacou? Aí o flex vai ser o responsável por pegar essa div do meio e estender ela ou diminuir, beleza? Então flex grow 0 e o width dessa imagem finalmente 40 pixels. Eu vou salvar. Vamos ver aqui. Ah lá, ó, fiquei pequenininho lá no canto lá, ó. Perfeito? Joia. O height vai ser automático, né? Porque esse width é 40. Eu gosto de setar isso aqui, mas isso aqui geralmente é automático, tá, gente? E o border radius, lembrando que a imagem ela é meio redondinha, então por ela ser meio redondinha, o border radius a gente seta como 50%. Ele vai ficar a imagem redondinha lá. Opa, tá nascendo, cara. Tá saindo da jaula o moço, cara. Demorou? Agora aqui, vamos lá então. Dentro da nossa div, ela vai ter um padding de
5 pixels cima e baixo, 30 pixels esquerda e direita. Aí ele já vai dar aqui uma centralizada meio cabulosa aqui, mas ele vai dar. Tá tudo colado aqui porque a gente ainda não definiu o comportamento dessa div interna aqui, tá bom, gente? A gente só falou que é flex, então tá um item do lado do outro, tudo colado, beleza? Justify content space between. O que seria o space between? O space between do justify content, ele coloca as extremidades do Spotify, ele vai colocar cada uma numa ponta, tá ligado? Então ele vai preencher a div inteira e vai colocar, você tem 3 itens, vai colocar um item na ponta de cá, um item na ponta de lá, e aí ele vai preencher com o mesmo espaço. Como a gente só tem 3 itens, então é a foto do lado esquerdo, a imagem de saída do lado direito, e no meio ele já vai deixar o nosso título que é próprio, que é o nome, né? Que é o nome do usuário aqui, perfeito? Align item center, tá bom? Quando eu faço isso, ele já vai colocar tudo na mesma reta aqui, beleza? Tudo na mesma linha. Eu seto um height de 100% do tamanho do pai, porque aqui ele não está 100%, ó, ele está acabando aqui embaixo. Então, um height de 100% vai trazer tudo para o meio, beleza? Joia. E o width de 100% também, que é 100% do tamanho do pai, para não ter erro, perfeito? Agora a gente vai lá. Qual que é a cor que a gente vai usar aqui embaixo? Vai ser a cor primária do nosso projeto, que é esse verde aqui misturado com o vermelho, ficou maravilhoso. E também, ó, deixa eu tirar o vermelho agora, porque senão vai ficar feio o rolê. Painel esquerdo, tô indo lá em painel esquerdo e vou tirar o vermelho aqui embaixo. Aqui. Tirei o vermelho. Tá surgindo, ó, Christian William, tá o nome ali. Lembrando que ele tem um rolezinho aqui, ó, ele tem essa borda cinzinha aqui em cima. Então vamos implementar a borda cinza aqui na nossa div total. Então, border top, que seria só a parte de cima, vai ser um pixel solid e a cor é preto transparente 20. Aqui eu tô usando 30, deixa eu ver. Pô, 30 ficou muito forte, velho. Muito forte 30. Então vamos criar a preto transparente 20 lá em variáveis, que vai ser mais negócio. Então vai ser, no final ele é 33, beleza? Demorou então, vamos usar ele aqui, ó, preto transparente 30 vai virar preto transparente 20, ele vai ficar um pouquinho mais fininho, um pouquinho mais agradável, tá ok? Então o width de 40 pixels e agora o span, que é o cara do meio, ele vai ser um flex grow 1, perfeito? Igual eu falei, o 0 ele não mexe no tamanho 1, ele vai preencher todo o tamanho que tem para ele lá. Prioridade máxima para os itens que são flex grow 1, beleza? Salvei aqui, olha lá, ó. Agora o flex grow 1 ficou inteiro aqui, ó. Tudo isso aqui é 1, ó. Vamos lá. Ó, olha só a divisão do flex, ó. O roxinho indica quais são os espaços da div. Você pode ver que o flex grow 0 ele respeitou o width meu, ele não tentou colocar o mesmo width para todo mundo, então o flex grow 0 ele respeitou meu width, mas na hora que eu coloquei o flex grow 1, ele não, vai ocupar todo o espaço que sobra aqui, prioridade máxima para flex grow 1, beleza? Agora eu vou colocar aqui uma margem left de 20 pixels no span, para ele descolar ali e dar uma desafogada. A fonte está muito grande, então eu vou setar o font size como 0.9 rain, aí ele ficou pequenininho, bonitinho, e vou deixar também uma fonte negrito, né, que seria o 700, que a gente já falou sobre isso. Aí, ó, tá melhorzinho agora. E agora o ícone, né, que a gente precisa definir aqui, eu vou deixar flex grow 0 nele, para garantir que o flex não altere o tamanho dele, e o cursor pointer, porque toda vez que passar o mouse em cima dele, ele ficar aqui uma mãozinha. Tá, eu tô usando o ícone aqui, deixa eu ver se eu apliquei aqui. Aí é foda, né, cara? Aí não vai nem a pau. Ícone. Beleza? Salvei. E agora, provavelmente, a mãozinha vai aparecer aqui, tá bom? Vamos programar aqui para quando clicar na mãozinha ele sair do nosso app, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar uma função no rodapé usuário component mesmo, que vai se chamar logout. Logout, ele vai ser uma função que eu vou escrever dentro de Spotify Service, tá? Deixa
Deixa eu ver aqui onde eu tô. Tá, vou colocar aqui embaixo. Aqui, ó. Então, logout não precisa fazer request de API, não vai ser assíncrono, não. Então, o que ele vai fazer? Local storage.clear, ele vai limpar tudo. Eu acho que eu já tenho uma função aqui que faz isso. Deixa eu ter certeza disso. Ah, não, eu escrevi isso aqui lá no guard. Então, Opa, eu não tenho a rota aqui ainda. Porque o logout ele vai limpar os dados do local storage e mandar para login de novo, beleza? Então, para mim mandar o cara para login de novo, eu vou vir aqui e vou pegar o router, que nesse caso aqui é router mesmo. E aí, do router, eu mando para login, perfeito? This router.navigate. Lembrando que ele é um array, tem algumas outras propriedades aqui que não vem ao caso, para login. Beleza, o código está escrito, só preciso chamar esse cara aqui agora, dentro de Spotify Service. Esse S minúsculo, tá, gente? Eu acho que fica melhor, mais interessante. This.Spotify Service. O logout que a gente acabou de escrever. Fechou. Agora o que eu preciso fazer? Quando clicar no botão, no FA icon, ele vai chamar o método logout. Logout. Vamos clicar para ver? Logout. Deslogou, perfeito. Então o painel esquerdo nosso está basicamente pronto já. Aí, ó, loguei e aqui já está praticamente pronto. Legal, né? Agora a gente vai começar a criar esse painel do meio aqui, cara, que seria o artista principal. Aqui a gente vai mudar um pouquinho, não vai ficar assim, vai ficar, na verdade, eu achei que ficou até um pouco melhor. Fechou? Então vamos começar aqui com essa parte do meio aqui. Lá no nosso player component, a gente tem aqui, ó, app painel esquerdo. Então a gente só tem o painel esquerdo. E o que acontece, gente? Agora vai vir uma parte aqui que é interessante prestar bem atenção. Deixa eu ver para mim não me perder aqui. Vamos lá. O player component, quando eu entro aqui no estilo dele, ele tem display flex aqui. O display flex vai fazer com que fique um item do lado do outro. Tanto que esse cara aqui já ocupou 100% aqui. Então ele está à esquerda e à direita. Se eu olhar aqui dentro, ele está o app painel esquerdo aqui, tá certinho, beleza? Agora eu vou criar uma div aqui, ó, que vai se chamar rotas container. O que essa div vai ser? Vai ser tudo essa parte aqui, ó. Eu quero deixar essa parte aqui que ela vai ser 100% e que ela vai ser vai ocupar 100% de tudo. Então, rotas container, o display é block. Na verdade é uma div, eu não sei se seria necessário colocar esse display block aqui não. Eu vou até tentar tirar ele para ver como que se comporta. Então 100%, 100%. Vou fazer um teste. Beleza? Não tem nada na div. Então, background red. Não tem nada na div, ele não vai colocar nada, mas não tem importância. Vou tirar esse cara aqui, vou voltar ao display block, porque no meu exemplo ali eu estou usando assim, então para não perder, né, para não inventar muita roda, vou fazer dessa forma aqui. Aqui dentro do player component, gente, eu tenho aqui o player e aqui nesse lado aqui, ó, vai ser onde vai ficar trocando de rotas. Beleza? Então, por exemplo, para mim pegar e colocar um componente que é o responsável por fazer toda a gestão de rota no Angular, eu tenho que adicionar o router outlet, do mesmo jeito que a gente tinha aqui dentro do app component. Então, o app component a gente tem a rota principal, que é quando a gente troca da rota login para a rota de player. Só que dentro da rota de player, a gente vai ficar trocando de rotas dentro da rota de player, mantendo a rota de player. Então, eu tenho a rota principal, que se você olhar aqui no app module, ele vem do for root, e aí eu tenho as rotas que não são root, são rotas children, né? São rotas derivadas. Essas rotas, elas vão alterar dentro de uma outra rota. Então, ela é uma rota derivada, ela não é uma rota principal. Vamos aprender como que a gente faz isso aqui agora. Tá. Aqui eu tenho... Deixa eu voltar lá para o player, para a gente não se perder. Então, aqui eu tenho o router outlet aqui, perfeito? Ok. Deixa eu ver como que está o player routes. Ele está bem safe mesmo. Player routes. Tá, legal.
Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar a página home, né? Que seria o componente home, porque vai ser a home quando ele estiver na home do Spotify, que é esse primeiro cara aqui, ó, esse home aqui. Perfeito? Vou vir aqui, generate a component, home component, mesma coisa que eu costumo fazer, ó. Default, more options, prefix, no, skip import e skip test que a gente não usa. Ó, true, true. E se quiser saber o comando que está gerando, ele coloca aqui, ó, ng, g, component, pages, barra home, skip import, skip test. Confirma. E aqui a gente gerou. Agora lá no player, a gente vai vir aqui no player module e vai importar o componente, né, que seria home component, para poder usar ele. Legal. E também, opa, deixa eu sumir só com essa parte de baixo aqui. Home component. E agora a gente vai vir aqui em player routes, beleza? E dentro de player routes, a gente vai colocar o seguinte, ó, eu estou dentro de player, porque eu já estou dentro das rotas de player rotas, beleza? Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar children, que seria minhas rotas filhas da rota de player. E children, eu passo o mesmo componente que eu passo aqui. Então path, eu venho aqui e passo o que vai ser home. Joia? Então como que vai ser o desenho da minha rota? Component, e o component vai ser home component. Perfeito? Como que vai ser? Então, o path, como eu já estou dentro de player, porque eu preciso bater player para chamar esse arquivo de rotas aqui, então, player barra home. Joia? Essa é a ideia. Vou salvar aqui e abrir o home component aqui. Vamos testar? Eu estou dentro de player aqui agora, barra home, e ele deu homeworks aqui, ou seja, a rota home só está trabalhando aqui dentro agora. Joia? Então, como que essa rota home já está trabalhando, eu vou lá no meu painel esquerdo agora, painel esquerdo, e eu vou fazer o seguinte, lá em cima, no botão clique do home, deixa eu vir aqui, ó, no meu painel esquerdo, e eu tenho clique aqui para cada item aqui, ó, flex opções, clique, que seria o botão clique, né? Eu vou fazer o navegador navegar para a rota que ele clicou. Então, como está escrito home lá, eu vou passar o router aqui. Se eu não me engano, tem como fazer isso até de outro jeito. Pelo próprio HTML, o Angular dá espaço para fazer isso. Mas eu vou passar aqui pelo router aqui, centralizar toda a responsabilidade do clique no lugar só. Então, eu tenho o menu selecionado aqui. This router. Vou pôr navigate by URL, porque aí a gente passa o caminho inteiro e aí não tem erro. Ó. É uma string muito simples, player barra home. Legal. Topzera, topzera. E outra coisa que eu queria fazer também é que lá no player routes que a gente tem, deixa eu ver aqui, rotas que a gente tem, na hora que eu fazer o login, né, no aplicativo, que seria lá no login component, é isso mesmo. Então lá no nosso login component, ao invés de eu mandar só para player, eu vou mandar ele para player barra home, que eu acho que é o lugar mais correto. Ele já entra aqui de boa. Primeira coisa que ele vai fazer, já vai entrar aqui. Legal? Então, vou tentar bater player aqui, ele vai até entrar, mas quando eu entrar pela primeira vez, ele já vai bater home. Deixa eu ver se está funcionando isso para garantir, para não falar bobagem. Limpar. E agora eu vou dar o F5, abriu, aceito, e ele entrou já direto em player home. Agora a gente vai começar a trabalhar na nossa queridíssima home, beleza? A home, ela vai ser dividida em duas div, cara, porque eu quero que vocês entendam o seguinte. A home vai ser todo esse componente aqui, inclusive esse painel direito. Esse painel direito eu vou separar ele em outro componente, tá? A gente vai programar eles separados. Mas a ideia aqui é vocês aprenderem como que você comunica informações entre diferentes tipos de componentes. Então eu estou no componente A,
vou para o componente C, para o componente B e todos estão compartilhando a mesma informação. Isso é interessante, mas eu também quero deixar aberto a ideia que é o seguinte: se você quiser que o seu aplicativo fique com esse lado direito aqui inteiro, sempre fixo, sempre esses mesmos caras aqui, aí você, enfim, você vai lá e separa isso em outro componente, faz do jeito que você achar melhor. Deixa a home para ser somente até aqui. Mas no meu caso eu não acho válido, porque aqui eu coloquei o botão de pesquisar, que na verdade a gente não vai desenvolver ele, você vai ter que desenvolver ele por si. Na hora que a gente estiver desenvolvendo aqui, você já vai sacar umas fitas. Então assim, na hora que tiver no botão de pesquisar, para mim não faz sentido manter esse painel à direita aqui, porque o pesquisar está aqui. Ou se você quiser mudar o menu, você faz do jeito que você achar melhor. Então eu vou colocar esse cara aqui num painel, num componente separado, mas junto com o componente da home. Aí depois a gente pode fazer do jeito que achar melhor aí, beleza? Então dentro do componente da home, vamos voltar aqui para a gente ir acompanhando a nossa criação. Eu vou ter duas divs então. A div que é esse todo aqui e a div que é só esse canto aqui, beleza? Então eu vou colocar aqui então uma div que vai ser minhas músicas, que vai ser a div do todo desse lado, e aqui vai ser a div painel direito, beleza? Então vamos lá. Dentro das minhas músicas, eu vou colocar um span com título -bg, que é uma classe que eu vou criar, e também uma classe mt4, que seria a margem top de 4. Seu top artista. Então tá aqui, ó, seu top artista tá aqui. Só que a gente não tem a classe título BG ainda, e muito menos a classe MT4. E muito menos os minhas músicas também, né? Eu vou primeiro configurar a classe minhas músicas. Então, deixa eu para não me perder aqui. Vou dar o host, né? Porque eu quero configurar tudo isso aqui. E como tudo isso aqui vai ser um flex, né? Porque é a esquerda e a direita. Então, display, flex, e o justify content space between, porque vai ser nas extremidades, ó. Tudo isso aqui é direita e o outro ele preenche com esse cara aqui, joia? Legal, aqui, não, e perfeito. E agora o minhas músicas, que é a classe que a gente acabou de criar aqui. A gente vai estar editando ela aqui nas minhas músicas. Vamos lá. O que eu quero aqui, ó? Nota que tem um padding aqui da classe aqui já. Então, eu vou definir esse padding de 0 pixel de cima e embaixo e 50 pixel à esquerda e à direita. O padding bottom, para mim ganhar embaixo, 20 pixel, tá? Um padding mais definido. O width vai ser de 100%. E ele 100% porque ele é 100% do pi, né? 100% do pi aqui. E o max height vai ser de 100 VH. Por que eu estou colocando isso? Porque quando eu coloco isso, se ultrapassar o 100 VH, o HTML vai fazer o quê? Caso ultrapasse, que a gente chama de overflow, em Y, né? Que seria o overflow de height, de altura. Eu vou falar para ele fazer um scroll. Ele vai gerar o scrollzinho para mim ali, caso ultrapassasse essa div. Então, o que a gente fez até agora? Colocou um padding à esquerda e à direita, um padding embaixo, o width de 100%. Garantiu o scroll aqui e tamo junto. Agora, lá na Home Component também, eu vou criar já a classe, que vai ser a classe do painel direito. Na verdade, é essa classe aqui, ó, painel direito. Vou deixar ela aqui embaixo bonitinha aqui e vou colocar ela ponto painel direito. É isso mesmo o nome? Tá, e o height dela também vai ser de 100%. Height de 100% para ela acompanhar tudo, beleza? Não vai dar para ver aqui porque não tem conteúdo nenhum na classe, mas vamos lá. Primeira coisa que eu fiz aqui no Home Component. Eu tenho uma classe que chama título BG e uma classe que chama mt-4, ou seja, isso aqui é uma margem top 4 que eu criei e aqui é uma classe que chama título BG. Essa classe título BG, mano, eu vou usar ela em... Imagina como que vai ser a estrutura do sistema. Você já começa a imaginar que esse tipo de título aqui, ó, você vai usar em vários lugares, em outras telas, se você quiser criar. Então eu vou criar esse título BG na onde? Lá em Styles SCSS. Eu vou colocar aqui dentro para que em qualquer lugar no sistema eu possa usar o título BG. Demorou? Então vamos lá então. Vou colocar aqui, ó. Primeiro a gente começa com o pi, que é título, né? Porque aí, isso aqui as informações principais, então sempre coloca no pi, ou seja, todos os títulos, sendo ele pequeno, grande, médio, ele vai ter algumas informações em comum.
Display block para ele se comportar igual uma div, ou seja, ele vai pegar todo o width total, e o font height sempre vai ser 700, beleza? Isso aqui já é o título. Tanto que se eu salvar aqui não vai mudar nada, ó, porque aqui é título BG o nome da fonte, beleza? E agora eu vou fazer uma sacada aqui que é interessante você mandar. Eu vou vir aqui dentro do título, vou colocar um e-comercial traço BG. O que significa esse e-comercial traço BG? Ele está entendendo que é o nome do título concatenado com traço BG. É como se eu visse aqui e criasse uma classe chamada título traço BG e colocasse o código dentro dela. Exatamente isso aqui, ó. Não é porque está dentro que ele está copiando as coisas do pai para dentro. Tanto que se eu vir aqui, ó, e colocar ó, fonte size 2.2 rain, que seria uma parada que a gente vai ter que colocar. Eu vou vir aqui e vou salvar, ó. É a mesma coisa de estar essa classe de baixo aqui com o nome de fonte size. Ele não está copiando isso aqui dentro só porque esse EBG está aqui dentro. Então deixa eu salvar aqui, vou explicar. Olha só, ele só aumentou o tamanho da fonte. Ele não mudou para fonte negrito, ele não mudou a cor da fonte, entendeu? Então vamos lá. Como que eu copio as coisas do pai para cá? É muito fácil. Você vai vir aqui e vai dar um @extend ponto título. Esse extend ele vai até o pai desse componente, ou seja, uma classe pai, e está copiando os dados para aqui dentro. Então eu vou salvar e olha só, agora a gente já tem aqui o seu título. Então o título está funcionando certinho, só que ele está muito colado lá em cima. Olha só, aqui ele é aqui e aqui ele está colado lá em cima. Porque a gente ainda não fez a classe de margem top. Antes de fazer a classe de margem top, eu vou criar também o título médio aqui, usando a mesma regra, só que ele vai mudar o tamanho da fonte somente. Então eu já vou aproveitar que estou aqui e vou adicionar um font size 1.4 rain. E beleza, a gente já tem dois títulos aqui que a gente quer usar, tanto que se eu vim aqui na Home Component agora, eu tenho título BG e título MD. Aí ó, ele ficou pequenininho e o BG de Big ele ficou grande, perfeito? Agora o MT. Cara, o MT vai ser uma sacada violenta que você vai aprender aqui no SAS agora. Porque sim, cara, é uma parada que é sim muito interessante saber de SAS. Então eu quero que você preste muita atenção aqui agora, beleza? Então vamos lá. O MT é a mesma coisa. A base é margem top, beleza? Então o que é o MT4? MT4, que é a classe que eu criei, é a mesma coisa de eu vir aqui e adicionar um margem top, porque é um MT, e vou adicionar aqui 4VH de view height, beleza? Então ele deu aqui o padding top. Aí você pensou, pô, mano, o maluco falou que era um bagulho muito louco e fez só essa porcaria aí. Tá. Vamos supor, cara, que você precisa de um MT do 1 até o 10, mano. Pô, velho, tu vai escrever MT, 4 é margem... Quer ver? Olha só. Ficaria assim, ó. De uma forma até um pouquinho mais inteligente, você iria pegar esse aqui, concatenar com 4. E aí você vai mandar esse cara aqui para dentro. E aí o MT4 ia ficar só MT. Lembrando que isso aqui funciona e não alterou nada, ó, tá tudo bem. Tanto que eu vim aqui comentar, ó, ele tirou a classe e agora voltando, ele voltou a classe. Então o MT4 funcionou. Ah, mas eu preciso do MT1 também. Aí você vai vir aqui e vai adicionar um e-comercial traço 1 e vai fazer o seu margem top 1VH. Cara, tu notou que quando é 1 aqui, é 1 aqui, quando é 4 aqui, é 4 aqui, tem como a gente fazer o SAS, mano, tem como a gente fazer o SAS, escrever pra gente esse código aí e fazer um for, entendeu? De 1 até 10, que é o que a gente vai fazer aqui agora, e dentro desse for a gente vai imitar aqui, tá ligado? A gente vai fazer o SAS, escrever uma classe IMT de 1 até 10 pra gente com poucas linhas de código, sem fazer essa porqueira aqui que a gente tá fazendo, demorou? Então vamos lá então. Como que faz um for em SAS? Você vai fazer um @for e vai declarar uma variável igual em qualquer linguagem. Como que declarar uma variável? $, alguma coisa. Vou pôr i, mano, porque for sem i não é for, né, mano? Então vamos lá. O for vai começar do 1 até o 10, beleza? E vai abrir chaves. Aqui é um for normalzinho, tá? Eu quero concatenar o quê? Eu quero concatenar o MT, ou seja, eu vou concatenar alguma coisa. Então, e-comercial para concatenar. Cadê o e-comercial? E-comercial para concatenar. Mesma coisa que a gente fez aqui agora. E o que eu vou concatenar? Um tracinho, tá?
E eu vou concatenar o 1 aqui agora, ele vai ser o valor de i. Como que eu pego o valor de i? Você vai usar jogo da velha, abre chaves e fecha chaves, e aqui dentro você vai colocar qual que é a variável que você quer concatenar, beleza? E aí, após fazer isso, a gente vai declarar aqui agora o nosso margin top. Quando a gente faz o margin top, novamente, ó, o que é o valor do VH? É o valor de i. Então, vamos pegar o valor de i. Jogo da velha, abre e fecha chaves, i. E aqui fora, qual que é a unidade de medida? View height, VH. Então, na onde a gente precisou usar o valor, a gente colocou jogo da velha, abre e fecha chaves e colocou a variável aqui no meio. Lembrando que a variável tem que acompanhar o dólar, tá? Senão o bagulho vai dar pau. Fechou? Eu vou excluir esse cara aqui embaixo e vou salvar. Nota que o negócio ficou do mesmo jeito, ou seja, ele aplicou o margin top 4. Olha que firmeza. A gente já está com o margin 4 top. Margin top 4 aplicado. Eu vou vir aqui, por exemplo, ó, e vou colocar do lado aqui agora, só para vocês sentirem a mágica do rolê. Ó. Margin top 4. Se eu ponho 5, eu tenho uma margin top 5, 7. Eu tenho uma margin top 7 e 10, que é o último. Opa, ele é de 1. Na verdade, ele é de 1 até 9, pelo jeito. Então, vamos lá. 9, 2, ele tem a margin top 2. Tudo isso são classes que eu não precisei escrever. A gente fez um for usando o CSS, velho. Vê se o bagulho não é muito louco, mano. Vê se não merece um like esse aprendizado aí. Você tá maluco, velho. Essa parte aqui ficou da hora demais. Fechou? Vamos voltando aqui. Então, lá a gente tem minhas músicas. E embaixo das minhas músicas, ó, seu top artista, a gente tem aqui um card para buscar qual que é o artista mais escutado do seu Spotify. Tá, eu podia fazer um card aqui, fazer um bagulho funcionar de boa, suave, mas eu vou criar um componente. Por quê? Porque dentro desse card eu vou ter que buscar uma parada específica. Então eu quero colocar um componente aqui, né? Porque aí depois, se você quiser mudar o jeito que o top artista aparece, é só você mudar o componente. Eu acho que vai ser um pouquinho melhor. Então vamos lá, components, generate a component e top artista, mesma coisa, ó. Full, more options, sem importar, sem testes, beleza? True, true, confirma e estamos juntos. Gerando o componente aqui agora, o que a gente precisa fazer? Adicionar o componente no módulo, porque todo componente ele tem que existir dentro do módulo. Então a gente vai lá no player module ts e aqui a gente vai adicionar o componente que seria top artista component, perfeito? Ele dentro do módulo eu já posso usar ele aqui, ó. App top artista component, perfeito? Dentro desse top artista component, eu vou colocar a class dele aqui, que seria mt-2. Ó, eu estou usando o margin top que eu gerei aqui em cima aqui agora, ó, uma margin top de 2, perfeito? E agora, ele provavelmente está aqui agora, seu top artista. Legal. Tá bom. Agora vamos lá para dentro do top artista e vamos começar a escrever o código dele, cara. Código atrás de código aqui, ó. O negócio tá frenético, tá voando e tá top. Pelo menos a gente termina o top artista agora. E aí depois a gente já parte aí pro próximo vídeo aí, pra galera dar uma descansada e ficar safe aí também. Demorou? Ok. Dentro do top artista, a gente vai precisar... Deixa eu ver aqui como que foi feito. Tá, beleza. Então, a gente vai precisar colocar aqui uma div que vai se chamar card, que seria todo o card. E essa div vai ter um padding de 20, tá? Tá, esse card aqui vem da onde? Mesma coisa, mano. Você olha um card desse aqui, ó. Mano, você já saca que o card vai ser usado em vários lugares no sistema. Tanto que eu usei ele aqui embaixo também, ó. Demorou? Então, o card podia ser um componente, podia ser uma classe. Você vê o que melhor se adapta no seu projeto. Eu gosto de utilizar ele como uma classe, tá? E aí você vê o que você acha mais interessante. Porque nem tudo que eu falo... eu não sou o dono da razão, né, mano? Então, tudo o que eu tô fazendo aqui, tudo que eu tô falando é lógico que você pode colocar do jeito que você achar melhor aí, demorou? Então, aqui dentro do SAS, aqui, ó, dentro da classe card que a gente vai fazer, eu vou criar um box shadow. Box shadow, que vai ser 0 pixel, ou seja, em Y ele é 0, em X ele é 0 também, né? Então aqui, ó, agora em Y ele é 0 pixel, porque senão a sombra dele ia ficar direita. Se você coloca 1 pixel,
um pixel à direita, um pixel para baixo. A sombra dele vai ficar só do lado direito. Quando eu coloco 0, a sombra é em volta de todo o quadrado. 15 pixels é o tanto que ela vai crescer. E aqui eu vou usar um preto transparente 0,3, cara. Mais um preto transparente para a gente adicionar lá. Então, vamos lá nas variáveis e adicionar o preto transparente aqui, ó. Deixa eu ver. Para não perder. Copiar aqui, é mais esquema, né? Não precisa enrolar. Preto transparente 0,3, cara. Olha só, ele termina com 0,8 aqui em X. Então, aqui o preto transparente 0,3. Beleza? Qual que é a cor do background? Então, o background color vai ser branco. E também o border radius vai ser 10 pixels. Perfeito? Aqui a gente fez o MT, né? Que é o margem top. Eu não vou fazer o padding dessa maneira, porque a gente só vai usar padding uma vez no projeto. Então, eu vou adicionar aqui o P-20, ou seja, em qualquer lugar que eu colocar o P-20, vai ser um padding de 20 pixels em tudo. Então, eu vou vir aqui, card P20. E a gente já vê que a gente vê um cardzinho aqui, ó. Tem um cardzinho pequeno aqui, bonitinho, ó. Colocando uma luzinha aqui. Legal, né, cara? Legal, legal, legal. Vamos voltar lá para Home Component para mim não me perder. Outra coisa também, o card, todo componente ele não é uma div, tá, gente? O componente não é uma div. Então, como o componente não é uma div, eu vou vir aqui, ó, lá no Home Component, né? E vou ter que adicionar uma classe aqui que vai se chamar TheBlock, que é uma classe que eu estou falando que esse cara vai ter o comportamento do DisplayBlock, que é o comportamento da div. Ó, lembrando que você não consegue fazer margem top se você não for um comportamento de div. Demorou? Isso é uma parada também. Vamos supor, num span, tu não vai conseguir fazer um margem top. E o Angular, quando ele gera um componente, o componente não é uma div. Por mais que eu coloque uma div lá dentro dele, a gente tem que pensar que tem alguma coisa que está em volta desse componente que o Angular controla, e isso não é uma div. Tá, esse TheBlock vem da onde, cara? Vamos lá, então. Eu vou adicionar dentro de Home Component mesmo, que é o único lugar que eu estou usando. Então, aonde eu pôr TheBlock, ele vai ser DisplayBlock. Mais fácil. E agora você vê que ele até ganhou um espaço ali para respirar, né? Que é o espaço aqui da margem top. Perfeito? Joíssimo, joíssimo. Let's go, então. Dentro do top artista, vamos voltar aqui para não perder. Eu vou ter o seguinte, cara. Isso aqui vai ser interessante de fazer. Aqui ele tá aqui, mas eu quero colocar a imagem do artista tipo como um background da div, tá? E você não vai conseguir definir o background da div usando flex, tá bom? Porque o background, ele é uma parada que ele fica em tudo. Aí às vezes a gente tava pensando, pô, mas então como que funciona? Você vai ter que colocar uma div atrás e uma div na frente, beleza? É assim que você vai definir o background da div. Então eu vou criar uma div aqui que vai se chamar image, porque eu não vou definir o background com uma tag image. Eu não tenho muito controle sobre como que a imagem fica quando eu uso a tag image. Eu vou definir o background usando CSS, demorou? Vamos primeiro pegar os dados do cantor, eu acho que é mais fácil, né? E aí depois a gente segue. Então aqui no construtor do top artista eu vou adicionar o Spotify Service, beleza? Depois que eu adicionei isso aqui, eu preciso pegar o top artista em algum lugar, fechou? Tá. Onde que eu vou criar esse top artista? Aqui dentro do Spotify Service a gente vai criar um método que vai me permitir obter qual que é o artista mais escutado da hora, né? Então vamos lançar aqui então. Eu vou lançar antes do logout aqui, eu me sinto melhor fazendo isso, de alguma forma. Então, buscar top artistas. Isso aqui está no plural, porque eu vou passar um limite aqui, né? Que vai ser o valor de 10. Por que eu estou fazendo isso aqui no plural? Porque nesse caso aqui a gente vai buscar um artista só, mas se você olhar aqui no canto a gente busca 5. Então eu já vou deixar um método preparado para quando for utilizar isso aí, beleza? Esse método tem que retornar alguma coisa e ele vai retornar uma interface do tipo artista, que a gente não criou ainda. Então vamos dar um pulo lá em interfaces aqui. Então, ó, a gente tem aqui o usuário, playlist e agora o
artista.ts. Legal, né, cara? E o que a gente tem para o iArtista? A gente vai dar o export, interface, normal, e artista. Ele vai ter o ID do artista, porque a gente precisa disso para pegar os dados das músicas dele, o nome para a gente mostrar para o usuário, a imagem URL, que vai ser a imagem que vai ficar do fundo, beleza? E um artista, na verdade, ele também tem as músicas deles, que a gente depois vai adicionar. Por que ele tem as músicas? Quando você clicar no artista aqui, ele vai ter que trazer as músicas e uma playlist também tem músicas. Então, lá daqui a pouco, quando a gente começar a mexer com música, a gente vai resolver isso aqui, tá? Tá bom. Então, eu tenho o iArtista, mas tem uma parada, mano, que eu gosto de fazer, que vai dar um salve no nós e vai resolver pra caralho. Que seria, eu coloco o nome aqui de Factories, que seria a ideia de você gerar essas interfaces vazias. Porque é igual eu falo, você não consegue inicializar um iArtista. Por exemplo, eu vou vir aqui no Spotify Service e esse cara aqui, ó, buscar top artista, ele vai retornar uma promise de iArtista array, beleza? Então ele tem que retornar esse cara aqui, ó. Vou dar um return aqui, ó, e vou retornar um array vazio aqui por enquanto. Mas vamos lá. Aqui no top artista, vamos lá. Eu tenho aqui qual que é o top artista. Então eu vou colocar aqui, ó, o artista, que ele é um iArtista. Se eu coloco null, mano, o que acontece? Toda vez que esse componente abrir, o Spotify vai ter que ir lá no Spotify buscar o top artista para depois carregar os dados dele. Então, se eu coloco null, o Angular, na hora de tentar utilizar os dados do artista, como ID, imagem URL, o nome, ele vai dar erro, mano, até o Spotify ir e resolver o bagulho. Então, eu não posso ter um artista inicializado null. Se fosse um array, beleza, tu vai lá, coloca um array fechado, aberto lá e fechou. Mas isso aqui não, cara, eu não posso deixar null aqui. Então, eu crio aqui como se fosse uma ideia de mock, tá ligado? Porque aqui dentro do common, a gente vai ter um novo arquivo aqui que vai se chamar factories.ts. E esse arquivo ele vai ser responsável por isso. Ele vai ficar gerando essas interfaces para a gente vazia, para não dar erro, demorou? Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Export function new artista, beleza? E o que isso aqui retorna? Um iArtista. Olha só, ele até já importou ali. Então vamos lá, vamos preencher os dados de artista. O ID vai ser vazio. Real, não sei por que ele coloca essas paradas aí. Imagem vai ser vazio. Nome vai ser vazio, beleza? Pô, ele tá colocando esse caractere estranho do ESC aqui. Mas enfim, aqui eu tenho aqui, ó, new artista. Demorou? Então lá no nosso top artista, para não inicializar com vazio, a gente vai inicializar com new artista, com esse método que a gente criou lá. Beleza? Ele até já importou aqui em cima, ó, bonitinho. Então agora aqui esse cara não está mais vazio, ele está inicializando com as informações vazias, mas ele não está tão vazio assim, perfeito? Então aqui no Spotify Service, vamos voltar aqui para a gente buscar os top artista. Então, novamente, outra coisa que a gente precisa fazer quando cria uma nova interface é o processo de mapear. Mas vamos com calma aqui, ó. Buscar top artistas. Então eu tenho aqui, ó, const artistas vai ser igual a um await, porque é um método async, então eu quero buscar os dados do Spotify com async await. Spotify API get top artists, beleza? E aqui dentro do top artistas, eu posso colocar aqui qual que é o limit. Lembra que a gente já usou esse limit aqui em cima? Então, as opções do Spotify permitem também no artista adicionar o limit aqui. Eu vou colocar o limit aqui e ele já vai buscar, perfeito? Tá, se eu dou um artistas, ponto, olha lá, ó, itens, limit, next, offset, dentro de itens, artist, object full, ele é um array de artist, object full, então a gente precisa fazer um mapa desse artist object full para o nosso item. Tá, vamos só dar um console log aqui, artistas, retornar um array vazio. E lá dentro do nosso top artista, que na verdade seria aqui, ó, eu vou ter um método que vai se chamar buscar artista.
que vai fazer this.artista é igual a this.spotify service, buscar top artistas. O limite vai ser 1, porque eu só preciso do artista principal. Eu vou dar o ponto e vírgula aqui. Quando eu faço isso, ele está mandando uma promise aqui dentro, né? Porque eu não mandei o await. Então, await. E aí ele chora o método, porque eu preciso colocar um async. E aí ele deixa fazer o rolê. Tá dando um erro ali ainda, porque esse método retorna um array. E artista não é um array, ele é um item só. Em vez de ser this.artista, vai ser uma const. Artistas, beleza? E aqui a gente vai validar se artista tem alguma coisa dentro dele. Se tem alguma coisa, this.artista, eu vou mudar o nome disso aqui para não bugar, cara. Top artista, this.top artista vai ser igual a artistas.pop, para ele pegar o primeiro item do artista, beleza? Então eu estou buscando um artista aqui, a gente ainda não está retornando um artista correto, mas aqui dentro ele está indo na API do Spotify, pegando os top artistas e dando um console log para a gente entender o que o Spotify está retornando, demorou? F12 e vamos ver o que a gente ganhou aqui. Ó. Tem um object, lá, ó. O limite é 1, que foi o que a gente passou, aqui qual foi o código que ele mandou, offset 0, preview 0, então beleza. Ok. Eu tenho 0 aqui e olha só, dentro do artista que ele mandou, o primeiro item, eu tenho o ID, eu tenho images, que é 3 images, uma de 640. O meu top artista que veio é Ícaro e Gilmar, é um artista que eu escuto aí. Os caras tocam um sertanejo raiz aí para um churrasco maneiro, velho. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colar, e esse aqui é a imagem deles, beleza? Então a gente vai ter que usar essa imagem aqui agora, ó, a imagem, o nome, vamos ver mais, imagem, o ID do artista, o RI dele, a gente não vai precisar do RI, mas ID, cadê? Ó, beleza, nome, ID e imagens, a gente vai precisar pegar uma imagem só desse array, igual a gente já fez das outras vezes, beleza? Então a gente tem aquele common lá, que é o Spotify Helper, que é onde a gente faz esse tipo de coisa. Então Spotify function Spotify artista para artista, beleza? Como que eu sei o tipo do artista? Eu vou lá no Spotify Service e paro o mouse aqui. Tá, user top artist response não é exatamente o que eu estava esperando. Artistas.itens. Artist object full é o tipo do objeto. Então vamos lá no nosso helper, né? E aqui, ó, Spotify artista para artista, a gente vai adicionar o Spotify artista lá. Então, Spotify artista, que é o que vem, ele é do tipo Spotify API artist object full, é isso mesmo. E volta e artista, beleza? Fazer o mapeamento agora lá do que é, então o return, beleza. O nosso ID do nosso artista vai vir de Spotify artistas.id, imagem URL vai vir do Spotify artista.images. Eu vou dar um sort aqui, porque o sort vai me deixar pegar a imagem com maior resolução. Então vamos lá. Eu tenho A, o B, todo o processo de sort. Então A.width menos B.width. Isso aqui é uma lógica JavaScript, é responsável por colocar de forma decrescente, baseado na propriedade width. Eu também acho uma bagunça, para falar a verdade. Eu prefiro muito mais a forma que o .NET trabalha com isso aqui, mas é o que a gente tem. Então pop, para pegar o primeiro item do array, porque a gente colocou de forma decrescente, e o URL. E agora o nome, Spotify artista name. Beleza? Isso aqui é o map, então. Agora a gente tem o Spotify artista aqui. Agora aqui no buscar top artistas, a gente vai retornar a mesma coisa que a gente já retorna. Artista, items, caraca, map. Como eu já expliquei a lógica aqui em cima, é só colocar o item que o TypeScript faz aquela jogadinha de X lá. Spotify artista para artista. Colocar dessa forma aqui.
E tamo junto, cara, olha só. Agora, se eu venho aqui, ó, nos artistas, depois de citar, console.log, você vê que tudo é console log, né, cara? Top artista. E eu vou vir aqui dar o F12. E olha só, esse aqui já é o objeto nosso. O ID, a imagem URL, que ele puxou essa imagem aqui do CDN, conteúdo da string. Vamos vir aqui colar essa criança aqui. E tá aqui, ó, a imagem do artista aí que a gente estava buscando, beleza? Perfeito. Então agora a gente tem os dados do artista, a gente consegue trabalhar com o componente. A gente já fez a lógica de buscar qual que era o artista mais ouvido. Então agora, a gente já obteve o artista, agora a gente vai ter que trabalhar no desenho do artista aqui, cara. Ó, a gente já tem a imagem dele aqui no URL. Vamos lá para o HTML dele. A gente tem a classe image aqui. E a gente vai ter que pegar dentro da classe image uma propriedade do CSS que chama background image, né? A gente vai ter que setar isso via CSS, cara. Já é a primeira coisa aí, ó. Essa imagem, ela tá aqui, ó. Ela tá nesse lugar aqui. Ela tá dentro do card. Então vamos colocar aqui, ó, style.background image. É como se você estivesse setando um style aqui de forma inline. É porque é uma maneira que eu conheço para conseguir fazer um bind com uma propriedade CSS. Então eu tenho o URL aqui, tá? A gente vai concatenar esse URL com o dado do nosso top artista, que vai ser top artista, imagem URL, mais a paradinha aqui. Deixa eu ver o que eu estou esquecendo. Ah, tá. Aqui é uma aspa simples. Beleza. Então eu estou colocando uma string, estou concatenando URL e tal, e a imagem URL do meu artista. Estou colocando tudo dentro dessa string image aqui, ó, dentro dessa classe image. Lembrando que a image aqui, ó, ela não tem conteúdo nenhum. Vou adicionar alguma coisa aqui em cima. E aí na hora que eu adiciono, ele aparece aqui tudo fundo preto aqui, né? Porque provavelmente ele está tentando adicionar o background. Mas vamos lá. Vamos trabalhar aqui o conteúdo de outro rolê, que vai ser agora a div artista, que também ela é flex. Né? Ela é flex porque é um item embaixo do outro aqui, por isso que ela é flex dessa forma. Dentro da div artista, eu vou ter aqui um span, que vai ter um título do tamanho BG, do tamanho grande aqui. E o título vai ser o nome do artista. Então, topartista.nome. Beleza? E ela tá aqui, ó. Ícaro Gilmar é o nome do artista. Aqui embaixo não tem nada, por isso que essa div não tá mostrando nada. A div ela só mostra as paradas quando ela tem conteúdo. A não ser que você meta uma altura nela, cara. Aí faz até sentido, mas nesse caso aqui não. Perfeito. Agora vamos lá no CSS e vamos deixar essa parada aqui igual ela tem que ser. Fechou? Ponto card. Aqui eu usei ponto card para referenciar, porque ponto card já está referenciando tudo aqui, então eu só queria referenciar a parte maior. O height da div total é 200 pixels e o overflow da div é hidden. Mas depois eu vou adicionar o overflow, porque aí eu consigo explicar por que do overflow, tá bom? Tá, aqui o span, ele vai ser span espaço título. Ele estava dessa forma aqui, mas estava errado. Então ele tem que ser span dessa forma aqui. Eu gerei um span class aqui, o que está erradíssimo, né? Essa parte aqui ela é mais complicada, então vamos tomar cuidado. Aqui é class mesmo, mas aqui ao invés de ser uma div, é um span. Beleza? Então ele já acusou o erro aqui. Lá, Span Ícaro Gilmar, que é o nome do meu top artista, beleza. Então, cara, vamos lá. Vamos primeiro colocar... arrumar esse span aqui. A cor dele vai ser o preto. Transparente, só que vai ser 70. Eu não sei se a gente tem o 70 ainda, então eu vou manter aqui o 30. Vou manter um preto. Color 000. E também eu vou colocar um text shadow através do texto, porque vai ter uma imagem de fundo, cara. E se não tiver um text shadows, fica meio ruim de ler a imagem. Depois a gente vai remover essa parada e a gente vai entender. Ó, dólar branco. Esse branco aqui não existe,
Provavelmente porque eu não importei. Realmente, ó, não está importadas as variáveis aqui. Então vamos importar aqui, ó. Import variáveis. Olha só. Aqui ele já funcionou, ó, ele já setou o height do card, tá? E o span ele também tá preto aqui, mas ele não é preto desse jeito. A gente vai setar esse span de outra maneira. Mas agora, cara, agora vai ser a parte que a gente vai colocar uma imagem em cima da outra. Primeira coisa, eu vou colocar essa imagem aqui como ela deve ser. Então tá vendo que eu tenho uma classe image aqui, ó? É aqui que a gente vai trabalhar. Agora, eu vou até colocar de lado, mano, porque isso aqui vai dar um trabalho. Vou primeiro arrumar essa cor aqui, tá? Lá em variáveis, eu vou adicionar o preto transparente 70, que é o preto que eu usei aqui. Eu fiz até de um jeito diferente. Você pode fazer usando RGBA, né? 000 para RGB e 0.7, que é 70%. Você vem aqui, clica aqui e ele gera aqui para você em X. Aí a gente mantém o padrãozinho. Beleza? Então lá no nosso top artista, deixa eu voltar aqui, aonde era que eu estou usando 000, vai ser preto transparente 70. Vai ficar um pretinho um pouquinho mais escurinho, mais opaco, mas vai ficar da hora. Cara, agora vai ser o rolê, mano. Agora é o rolê, olha só aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Image, a gente tem que pegar essa imagem aqui, que teoricamente está debaixo do nome, ou seja, tem uma imagem voando aqui, ó. Tem uma classe aqui, ó, que teoricamente está caindo embaixo do nome. Essa classe vai ter que ficar atrás da classe do Ícaro e Gilmar, do título. Então essa classe vai ter que ficar aqui, ó, sacou? Ela vai ter que ficar atrás de tudo. Vamos lá? Vamos fazer mágica? Fechou então. Então a classe chama image, né? Porque ela é uma div, ela não é uma imagem, tá bom? A top artista, deixa eu me localizar aqui para mim não perder, porque essa parte é cabulosa. Ok. Tá, primeira coisa. Como eu não quero que ele fique embaixo, seguindo o comportamento padrão de div. Eu quero que ele siga o meu comportamento. Eu quero definir aonde essa classe começa e onde ela termina. Então eu vou usar um position absolute aqui, ó. Coloquei o position absolute. Deixa eu colocar uma parada aqui que vai fazer um sentido. Height. Vou tirar o position absolute para vocês verem. Então eu vou setar um height de 100% e um width de 100%. Lembrando que é height de 100% e width de 100% do parent. Então ele pegou a imagem que estava embaixo e setou 100% o tamanho que dava para colocar da div aqui, ó. O tamanho do pai é esse, então ele colocou isso aqui, beleza? Tá. Eu quero que... Você está vendo que ele está começando aqui embaixo? Eu quero que ele fique atrás, que ele comece no início dessa div, de trás. Então eu vou colocar o position como absolute top 0, porque eu quero que ele seja o top aqui em cima. E também o left eu quero que seja 0. Olha o que eu fiz. Quando eu dei o Ctrl S, mano, ele salvou e colocou os caras na tela toda, mano. Por quê? Porque, mano, muita gente não sabe usar position absolute. E depois que você aprende isso aqui, mano, é uma libertação, cara. A minha div atrás da image, ela chama... eu tenho a div image, que está aqui. Então, a div pai da image é card. Por que o position absolute ocupou a tela inteira? Porque ele procura o position relative que ele acha. Quando ele não acha, ele joga na tela inteira. Então, aqui, ó, como o card é aonde a gente quer, né? Eu quero que ele seja absoluto em relação ao card, não em relação à tela. Eu venho no card aqui e seto que o position do card é relative. Quando eu faço isso, olha só o que acontece. Olha só. Agora o position absolute top e left ficou setado somente na div pai aqui, ó, na div do card, beleza? Tá, só que você notou que a gente perdeu as bordas aqui, né? Ficou feio, não dá para saber o que é card e o que não é. Então a gente vai vir aqui e vai falar que tudo que passar da div, eu quero que você esconda. Tudo que passar do limite da div, você esconde. Agora a gente já consegue notar que ele já criou a bordinha ali, ó. Na verdade, a div está sumindo com o que passa dela. Por isso criou essa borda. Tá, a imagem está repetitiva, a imagem não está centralizada e a gente vai começar a trabalhar nisso agora, beleza? Então aqui no image, eu vou... Deixa eu me localizar aqui.
eu vou setar qual que é a posição do background. Então, background position center. Se eu não tenho background position center, ele está pegando o top. Ó. Isso aqui é o início da capa do álbum. Então, eu vou vir aqui e vou deixar o center, que aí ele pega o centro, tá? Tá, qual que é o tamanho que eu quero do background? Eu quero que seja cover. Background size. Eu quero que seja cover. Porque quando eu coloco cover, ele vai tentar expandir uma imagem só em todo o background. Olha lá, ó. Ele expandiu uma imagem só. Eu prefiro que fique assim. Minha tela é muito grande, por isso que está esse efeito. Lembrando que esse cara aqui não vai ficar desse tamanho aqui, ó. Ele vai ficar... Depois vai ter um painelzinho à esquerda aqui, então ele vai ficar mais ou menos assim, ó. E aí ele vai fazer esse efeito legal aqui, ó. É isso que o background cover tá fazendo, tá? Agora voltando aqui para nossa gente boa, eu vou também garantir que ele não se repita, porque às vezes ele não consegue o tamanho e ele repete. Então, no repeat. E como é uma div, eu posso citar a opacidade da div. Eu vou colocar para 40%, para ficar uma div bem fraquinha e contrastar. Só que, mano, quando eu coloco, ó, vou tirar a opacidade aqui, dá para ver que ele está na frente de todo mundo, tá ligado? Essa div está na frente da outra. Então, a gente vai setar uma parada que chama de z-index, né? E eu vou setar 0. Por que 0? Porque quando eu seto 0, ele fica o índice 0. Imagina que o z-index é uma pilha. Então, aonde tiver z-index 1, vai estar acima de tudo, beleza? Então, aqui a gente já fez a imagem, né? E agora, eu vou fazer aqui, ó, a do artista, né? Eu vou setar o z-index do artista como 2, por exemplo, que é maior que 0. Como eu seto 2... O artista também já se perdeu aqui. Isso aqui, cara, isso aqui é cabuloso, meu. Vamos lá. Deixa eu setar a opacidade aqui, né? E agora tá aqui, ó. O nome, a opacidade, ou seja, essa div aqui da frente, ela tá um pouquinho meio sumida, né? E agora, deixa eu ver aqui se eu setei a classe artista certinho. Dentro da classe artista, eu tenho o span ali. Então, beleza. Então, a classe artista... Mesma coisa, ó, a gente vai posicionar ela com position absolute do mesmo jeito que a gente posicionou aqueles caras. Então, position absolute, top 0, left 0, para começar do mesmo jeito. Width de 100% e um height de 100%. Mesma coisa que a gente fez no Pi ali, ó. Quando eu salvo, ó, aí beleza. Agora, quando eu uso o z-index 2, ele é maior que 0, então ele está em cima do z-index. 1 também é maior que 0. Mas se eu ponho menos 1 aqui, por exemplo, ó, ele fica atrás. Ó, demorou? Então é basicamente assim que funciona o z-index. Vou deixar 1 aqui e aí não tem erro. Tá, vamos começar a codar. Você pode até separar esses dados aqui em outra classe, já que a gente usa. Eu quis fazer separado para explicar passo a passo como que esse nome ia parar aqui, demorou? Então, essa classe minha aqui, ó, eu quero um padding nela de 10 pixels cima e embaixo e 30 pixels esquerda e direita, para ele ficar um pouquinho, né, ter um pouquinho de folga ali. Flex Direction vai ser column, porque se eu quiser... Eu acho que não vai ser necessário Flex Direction column. Eu vou somente trabalhar com Justify Content Center, né, para o índice ficar centralizado. Vou colocar Flex Direction column, sim. Senão ele vai ficar centralizado no meio e eu quero que ele fique centralizado de forma horizontal. E o Align Items Flex Start, que seria a posição que ele vai inicializar. Então tá aqui, ó, o seu top artista, ele tá criado. Demorou? No seu caso vai estar aparecendo outra imagem, que é a imagem do seu top artista aí, mas no meu apareceu esses caras aí que eu ano passado eu andei muito churrasco e essa é a vida, cara. Cachaça, bebida e modão. Tamo junto. Ícaro e Gilmar aqui, da hora demais, mano. Fechou? Então, agora que tá esse aqui, tá dando um monte de erro aqui. De vários pau que deu aí durante os Ctrl+S que a gente tava dando, né? Vamos seguir. Agora que a gente colocou aqui o top artista, ó, eu até tinha um botãozinho de play aqui, mas eu te aconselho a você implementar o botão de play. Porque vai ser muito fácil você fazer isso daqui pra frente, tá? Já vai ter umas coisas ali no esquema, então vai ser bem facinho. Tá. Eu vou começar agora a desenvolver um pouco do painel direito para que o top artista não fique muito esticado e não atrapalhe a gente a desenvolver o resto do projeto. Fechou? Então vamos lá então. Mas eu vou fazer o seguinte, eu acho que a aula já está muito extensa, eu acho que já deu um horário aqui, está muito extenso mesmo.
Eu vou dar uma parada por aqui, pra você poder pegar um café, pegar uma parada, tomar uma água, ficar suave e depois você volta na próxima aula. A gente continua, demorou? Deixa o like, não se esquece não de deixar o like. Tamo junto, te vejo na próxima aula e parabéns já pelo progresso aí. Tamo voando, porra.